Curso de Julia, aula 12. Scripts em Julia. 1. Faça um script que calcule o fatorial de um número. Bom, estamos aqui no terminal do Bash, chamamos o editor nano para fatorial.jl. Primeira linha, println é apenas informativa. Fatorial, JL, calcula o fatorial de um número. Segunda linha, digite um número inteiro. Através da função readline, capturamos o que foi digitado no teclado e colocamos dentro da variável n. Como toda captura é uma string, chamamos a função parse para transformar n em inteiro e colocarmos dentro de n. Inicializamos a variável f de fatorial com 1 e aqui não tem muito a ver com fatorial, mas inicializamos um vetor y através de collect no tamanho de 1 até n. Então vai ser um vetor que tem esse tamanho. Voltamos ao fatorial. For, chamamos um loop for i em 1 até n. Global f, temos que usar a global f para ele poder chamar esse valor que foi inicializado aqui fora, para que o f possa ser reconhecido aqui fora. Então, f é igual a f vezes i. Então, se n for igual a 4, o f é 1, vai ser 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, tá? E aqui, no vetor y, que foi inicializado aqui em cima, colocamos na posição i dele o valor de f. Então, quando o i for 1, ele coloca o valor de f. Quando o i for 2, ele coloca o fatorial de f, respectivo fatorial. Quando o i for 3, o respectivo fatorial. End, saímos do loop, println, o fatorial de $n, né, o do n que foi digitado, é igual a $f. E print, fim. E agora, continuamos. Quer representar a função fatorial graficamente? Então, temos que chamar usando plots, quer dizer, importa a biblioteca plots, que já deve estar instalada, senão não funciona, e inicializamos aqui um vetor x com a posição de 1 até n, que já foi digitado lá em cima. Chamamos agora a função plot para levantar um gráfico de x por y. Então, Ctrl X sai. Vamos agora rodar o programa. Julia, o interpretador Julia, fatorial.jl. Antes disso, temos que chamar a função chmod mais x para autorizar fatorial.jl e vamos rodar agora o programa. Julia, interpretador Julia, fatorial.jl. Então, o fatorial está compilando, fatorial de 4, 24. E ele não representou o gráfico, mas vamos ver a seguir. Vamos lá. Fatorial de 6, 720. E também não apresentou o gráfico porque estamos dentro do terminal do Bash. Então, Ctrl L limpa a tela e estamos no terminal do Julia. Pronto, Ctrl L limpa a tela e agora chamamos a função include para poder rodar o mesmo programa, só que agora dentro do terminal do Julia, fatorial.jl. Então, fatorial de 4 é 24 e ele apresentou um gráfico, olha lá. No 1, o fatorial de 2 é 2, o fatorial de 3 é 6 e de 4 é 24. Ele apresentou o gráfico. Vamos repetir o comando, fatorial de 6. E ele também apresentou um gráfico com os respectivos fatoriais. E vamos para o próximo. 2. Faça um script que identifique palavras, caracteres e padrões em um texto. Então, estamos aqui no terminal do Bash
chamamos o de tornando para o texto.jl. Então, ele começa com a palavra begin. Por que começa com a palavra begin? Porque nós estamos usando um comando aqui, goto, para o rótulo fim. Aqui está o label, @label fim. Então, ele começa com begin, então necessariamente ele tem que terminar com int. Primeira linha informativa, o texto.jl identifica palavras, caracteres e padrões em um texto. Segunda linha, digite um texto. Através do comando readline, colocamos o que foi digitado no teclado dentro da variável tx de texto. Chamamos a função split, que tem a função de cortar, fatiar e transforma o texto em elementos de um vetor, usando o texto com espaço. Então, entre espaços, estamos colocando na variável PA, de palavras. Chamamos a função length, que mede o tamanho do vetor PA, então ele vai marcar para a gente o número de palavras. Chamamos de novo a função split, de texto, só que agora é sem espaçamento. Então, pegamos todos os caracteres, chamamos a função length em CA e temos o total de caracteres. Só que aqui pega todas as letras e também os espaços. Então, inicializamos uma variável número de espaços igual a 0. Chamamos o for e em iatmatch, através do padrão espaço, contra a barra S, em tx. O que é tx? O texto, capturado pelo teclado. E cada vez que ele encontrar o padrão S, ele incrementa o contador. ns número de espaço é igual ao número de espaços mais 1, que ns foi inicializado em 0. Temos que usar a função aqui global para ele chamar esse ns que está fora do looping for. O número real de caracteres vai ser o número de caracteres que nós achamos em cima, menos o número de espaços. E imprimimos uma mensagem. O texto acima possui número de palavras, número de caracteres e número de espaços. Agora ele continua. Quer encontrar um padrão? Se não, digite N. Se sim, digite o padrão. Então, você digita e através da função readline, coloca dentro da variável pad, de padrão. Se o padrão for igual a n, go to fim, vá para o fim. Então vai para o rótulo fim e print fim e sai do programa. Mas se não for, temos que transformar o que está em pad através da função regexpad, converte em um padrão. E inicializamos um contador C igual a 0. Chamamos um for e em iatmatch, olha o pad aqui dentro. O pad é o padrão que nós digitamos e que estamos procurando. Aonde? Em tx. O que é tx? O texto. E imprimimos print ln, o match, o valor achado, na posição e offset, ele vai dar a posição do texto e inicializamos C como 1. Para que isso? Se C for igual a 0, quer dizer, se não for encontrado o padrão, ele imprime uma mensagem, padrão não encontrado. Mas se C não for igual a 0, ele continua e sai do programa. No X, temos que autorizar o programa com chmod mais x, o texto.jl, vamos agora rodar o programa. Então, vamos lá. O compilador Julia, texto.jl. Então, digite um texto. Casa de Papel número 31. Então vamos lá. É um texto que possui 5 palavras, está ali, 1, 2, 3, 4, 5, 15 caracteres e
4 espaços. Então, 15 mais 4 dá um total de 19. O texto tem um comprimento aqui de 19, incluindo tudo, caracteres e espaço. Quer encontrar um padrão? Se não, digite N. Então, vamos digitar N. Ele sai do programa. Vamos repetir o comando com o mesmo texto. E agora, vamos procurar um padrão. Então, Casa de Papel número 31. Vamos ver se existe o padrão carro. E aí, ele responde, padrão não encontrado. Ele não encontrou o padrão. Vamos agora procurar vamos repetir o comando, procurar um padrão no texto conhecido. Vamos procurar um padrão. Por exemplo, papel. Padrão encontrado. E ele ainda fala a posição, na posição 9 do texto. Se você olhar lá, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó, o P está aqui na posição 9. Vamos pegar um outro, vamos repetir, vamos pegar um outro padrão. Repetimos o texto. Vamos ver aqui, Ctrl D, o que for número. E ele responde 3 na posição 18 e 1 na posição 19, porque ele procurou número a número. Ctrl L, vamos repetir o comando. Se o mesmo texto, se usarmos o padrão /D mais tudo que for número. E aí ele responde o número 31, que está na posição 18, porque o 3 está na posição 18. E vamos para o próximo. 3. Faça um script que gera a sequência de Fibonacci. Então, primeiro precisamos explicar o que é a sequência de Fibonacci. Então, vamos fazer aqui uma sequência de 10 elementos. A sequência de Fibonacci é que o terceiro elemento é formado pela soma dos dois anteriores. Então, 0 mais 1 dá 1, produziu o terceiro elemento. 1 mais 1 dá 2, produziu o próximo. 1 mais 2 dá 3. 2 mais 3, 2 mais 3 dá 5. 3 mais 5 dá 8. 5 mais 8 dá 13. E assim sucessivamente. Então, os dois elementos anteriores formam o próximo. Então, vamos agora ir no programa. Através do editor Nano, então, println Fibonacci.jl calcula a sequência de Fibonacci de N termos. Então, você vai digitar quantos termos você quer. Então, digite o número de termos para a sequência de Fibonacci. Readline captura o valor digitado no teclado e bota N. Temos que usar a função parse para converter o que é uma string, né? Estava em N, em valor inteiro, em int, e colocarmos em N. Inicializamos aqui um vetor f que vai de 1 até n. Então, se for 10, ele vai abrir 10, um vetor de 10 espaços. Se for 30, ele vai abrir um vetor de 30 espaços. Inicializamos o vetor f na posição 1 com o elemento 0. E inicializamos a posição 2 do vetor com o valor de 1. Lembrando sempre que a contagem em Julia começa sempre do 1 e não é do 0, como em outras linguagens. Chamamos agora o for. For i in de 3 até n. Por que 3? O elemento 1 e o elemento 2 já estão definidos. É 0 e 1. Então, nós temos que começar do 3. Então, o que é f de i? F de 3, no caso aqui, ele começa um 3, é igual 3 menos 1, 3 menos 1 é 2. Então, vai ser f de 2 menos i menos 2, 3 menos 2 dá 1.
Então, o f de 3 é igual ao f de 2 mais o f de 1. E vai formando o vetor. Para imprimirmos o vetor, for i in, usamos a função print para imprimir na mesma linha, damos aqui um espaçamento, tá? E depois print fim. Ctrl X sai, né? Autorizamos com chmod mais x, fibonacci.jl, e agora vamos rodar. Ctrl L, vamos rodar. Chamamos o interpretador Julia Fibonacci.jl. Então, se for 10 elementos, a sequência é de 10. Podemos escolher 15, 15. Ou podemos escolher 20 elementos. E é isso. Se você gostou, deixa um like. Ok.